Fala, galera que acompanha o Cinema tudo bem? Aqui é o Guilherme e hoje a gente vai bater um papo muito especial com a Amanda Souza. Tudo bem, Amanda? Tudo bom? Obrigada pelo Primeiramente, convite. imagina, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado trocar essa ideia com a gente, tá? É um prazer enorme. E antes da gente entrar nas perguntas, queria saber um pouquinho quem é a Amanda, o que você faz da vida, da onde você veio. Fala pra gente aí um breve histórico de quem é você. Eu sou consultora de imagem, tenho 36 anos agora, acabei de completar. É, Tenho uma filha adolescente de 15 anos. O que mais? Nossa, gente, é tão difícil me definir, né? Eu faço tanta coisa. Sou agora ex-participante de reality show, um reality show de casamento, que vocês já devem saber. Sou bastante agitada, muito animada, enfim, muito centrada, aparentemente, pelo que as pessoas não dão. Essa personalidade nova, eu não tinha certeza sobre ela, mas aparentemente eu sou agora uma pessoa centrada. Ah, legal, legal, Amanda. E já que você já tocou no assunto do reality, né? Você foi participante da segunda temporada aí do Casamento às Cegas, exibido pela Netflix. E eu queria te perguntar o que levou você a participar do programa? Quais eram os seus objetivos quando você se inscreveu? Você já tinha vontade de participar de algum reality ou foi só o Casamento às Cegas que te chamou a atenção? Eu mesma, assim, não tinha tido vontade de participar de nenhum reality até então. Os meus amigos tinham muita vontade de que eu participasse de um reality. E aí eu descobri o casamento às cegas e é uma coisa que o que me levou lá mesmo foi o lance do casamento. Que eu acredito ainda na instituição do casamento, eu fui casada 2 vezes, e foi bem o lance de me casar realmente. E também, quando a oportunidade, depois da inscrição e tal, pintou, era muito lance de não tem nenhuma participante com o meu perfil físico nesses lugares, pelo menos nacional, assim, não tinha. E como o meu trabalho, ele visa muito a liberdade de corpos e tudo mais, eu falei, pode ser uma chance das mulheres se espelharem, sabe? No sentido de, não de eu virar um popstar, mas no sentido delas olharem e falarem, cara, eu também posso me gostar, eu também posso ser feliz, eu também posso pensar em casamento, em me relacionar. Eu sempre usei a roupa a meu favor, assim, no sentido político, sabe? Para inspirar outras mulheres na rua, em qualquer lugar. Tipo, mesmo antes do meu trabalho com a internet, eu já tinha essa postura. Então, estar lá, para mim, era, além do amor, que é uma coisa que eu acredito muito mesmo, mostrar para as mulheres que elas também podem. Esse seu trabalho com a internet, sobre essa questão do corpo, sobre essa questão de você mostrar o outro lado, mostrar a sua luta, ele já era existente ou se tornou uma coisa mais forte? Você enxergou isso como um trabalho após a sua participação no programa? Não, eu já trabalho com isso faz tempo. Uhum. No Instagram faz 4 anos, mas antes disso, lá em 2008, eu já trabalhava com isso. Tinha um blog falando sobre isso. Eu fui modelo plus size também em 2008, 2009. Então, esse trabalho ele já existia. O programa, na verdade, ele só trouxe à tona, né? Entendi. A situação que aconteceu no programa gerou muitos comentários na internet, gerou revolta por parte da atitude do participante na internet e tal. Eu lembro que eu assisti a sua participação no programa, eu lembro que você havia comentado que passou por situações parecidas já na sua vida pessoal antes do programa. Dessa vez, o impacto foi maior, você sentiu um peso maior, ou pelo fato de você já ter tido uma experiência, você conseguiu lidar de uma outra forma, você se sentiu mais preparada para lidar com aquilo e mostrar a sua luta naquele momento? Então, na verdade, assim, o impacto eu acho que foi maior, mas não pela situação, mais pelo assédio, né, das pessoas. Mas o impacto emocionalmente ele teve o mesmo, que, por exemplo, semana passada aconteceu uma coisa parecida num aplicativo de relacionamento, entende? Então, Uhum. assim,
é uma coisa que a gente vai, não, eu criei uma casca, né, uma serenidade de lidar com isso, uma maturidade de lidar com isso, de tanto isso acontecer. Então, é uma coisa que acontece sempre. O impacto só foi diferente no sentido de visibilidade, né? Porque internacionalmente todo mundo me viu tomando um fora e passando por essa situação. Mas como eu me senti em relação ao que ele fez, é como eu me sinto toda vez que isso acontece. Tipo, e é decepcionada muito com o ser humano em si, sabe? Tipo, no sentido de, ai, como a gente é pequeno, como a gente é superficial, enfim, nesse sentido. Sim. Eu gostei muito da maneira como você coloca suas ideias, a maneira como você fala, como você lida com a sua luta diariamente. E analisando todo esse contexto, a gente vive numa sociedade estruturalmente machista, né? Isso vem de muito tempo, a gente vem, é uma luta que as mulheres vêm enfrentando geração por geração, e cada vez mais vocês estão conquistando um espaço muito bacana. E você é vista como uma mulher forte, uma mulher empoderada, uma mulher que tem um posicionamento muito forte. Dentro desse universo machista, dentro dessa sociedade estruturalmente machista, como é visto o seu posicionamento, como você lida com o seu posicionamento todos os dias, como que você consegue lidar com tudo isso dentro do seu posicionamento? Bom, de certa forma, como eu sou assim desde sempre, desde adolescente, desde criança, então eu só fui acentuando a minha personalidade, mas assim, quando eu paro para revisitar o meu passado, assim, eu já era uma criança mais feminista, eu fui uma adolescente feminista, eu virei uma jovem, uma mulher adulta, e assim, tem os dois lados, né? Tem o lado bem positivo, de que as pessoas me entendem, eu consigo me posicionar de uma forma com que elas me entendam, me percebam e me respeitem, tem essa parte, e tem a parte das pessoas que acham tudo um exagero, que a gente sabe que existe isso em todos os lugares, né? E tem a outra parte também das pessoas que acham que as pessoas têm medo. Homens, principalmente, assim, têm muito medo de mim. Né? Pelo menos essa devolutiva. Eu não sei se é uma desculpa ou como eles trazem, eles não sabem se expressar, mas eles sempre devolvem como: ah, eu tenho medo de você. Sabe? E eu sou exatamente desse jeito, não mudo em nada, não saio batendo em ninguém na rua, tampouco gritando. Mas esse fato de eu me posicionar, não me curvar e não ceder no sentido o ceder que eu digo não vou me espremer para caber, eu não te devo um favor, eu não tenho que mudar, eu não tenho que nada disso. E eu tá tudo bem para mim, eu me gosto assim, é tido como uma coisa assustadora assim. Mas E, eu lamento, inclusive. uhum. Para mim, assim, é bem tranquilo. Eu gosto de ser assim. Eu me entendo muito bem, me aceito assim, não só fisicamente, mas eu respeito muito meus traços de personalidade, sabe? Tipo, para mim tá tudo muito tranquilo, assim. Eu sei que minha personalidade, os meus pensamentos, eles vão encaixar em alguns grupos, em algumas pessoas, e para outras não vão fazer sentido, assim como qualquer outro tipo de pessoa, sabe? Não só o meu empoderamento, o meu feminismo, a minha liberdade. Tipo, é normal. Vão ter pessoas que vão fazer sentido para a nossa trajetória e vão ter pessoas que não. E vão ter as que evitam porque elas não sabem lidar. Eu, só fazendo um parênteses aqui, eu sou da cidade de Itupeva, aqui no interior de São Paulo, né? E a minha mãe, ela tem um grupo de mulheres aqui na cidade que chama Elas Fazem, Elas Avançam, que elas lutam justamente por essa questão do empoderamento, né? Minha mãe sempre teve essa luta, sempre ajudou as mulheres a terem voz aqui na Câmara da cidade, a trazer mulheres empreendedoras para mostrar a sua luta também. Então, é algo que eu sempre pude ver, acompanhar um pouco, apesar de eu não sentir na pele, mas acompanhar um pouco como é essa luta diária pelas mulheres empoderadas. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante, muito legal de ver essa luta, né? E assim, eu tive essa referência de entender a luta das mulheres de casa por conta da minha mãe ser uma mulher empoderada, por conta da minha mãe ter esse posicionamento também. Dentro da sua casa, havia esse tipo de exemplo para você? A sua mãe também era uma mulher forte, empoderada? Ou foi algo que você construiu dentro da sua visão de mundo, dentro das suas experiências? Como foi a construção do seu posicionamento?
Eu fui criada por mulheres, no grosso, assim, na minha criação. As minhas duas avós eram mulheres empoderadas para o tempo delas. Então, assim, a minha avó, eu tinha uma avó preta retinta, e ela tinha um marido extremamente machista, que era o meu avô, e ela teve que brigar para poder estudar, ela teve que brigar para fazer mil coisas a vida dela toda. E quando ela criou, por exemplo, o meu pai, ela ensinou meu pai a fazer tudo que uma mulher sabia fazer. Então, assim, meu pai aprendeu a cozinhar, meu pai aprendeu a costurar, meu pai fazia tudo. Meu pai costurava meus uniformes quando eu era pequena. Que legal, que E a minha bacana. avó era costureira também, tipo, era um hobby dela, mas assim, ela ensinou os filhos homens a fazer tudo que uma mulher sabia fazer. E as mulheres, tudo que um cara poderia fazer. A minha outra avó, a mãe da minha mãe, ela também era um exemplo de feminista para mim, porque ela tinha um casamento, um relacionamento abusivo, onde ela apanhou, ela foi abusada, enfim, ela fugiu desse relacionamento com 2 filhos embaixo do braço, criou os 2 filhos sozinha. Então é uma história assim, são 2 histórias extremamente fortes. E aí tive minha mãe, que também foi uma mulher empoderada depois do divórcio do meu pai, uma situação muito complexa, assim, que a gente sabe como eram os divórcios dos anos 90, né? Que os homens, eles se abstinham de absolutamente qualquer coisa, de repente ali o filho era só da mulher e você que lute. Então eu via minha mãe tendo 2, 3 empregos e fazendo absolutamente tudo. Tive meu pai na minha infância me explicando que mulheres podem fazer tudo que os meninos podem fazer, então, ele me ensinou a trocar lâmpada, a trocar pneu, a fazer N coisas, para que eu não ficasse esperando um homem para mim, entende? No sentido de que eu não preciso. Eu escuto isso desde pequena, de todos os lados. Todos os lados falavam: olha, você pode ser tudo que você quiser. Não existe coisa de homem, coisa de mulher. Não existe. Então, todas essas pessoas que me criaram, e aí tem minhas tias, que todas eram mulheres que se divorciaram, tiveram que escrever uma história sozinha, se sustentar e tudo mais. E a gente morava todo mundo na mesma casa. Então, eu tinha 1 milhão de exemplos de mulheres foda para eu me inspirar. Então, eu nunca soube como é que não era ser assim. A gente aprende a ser forte, pelo menos na minha família, desde que eu nasci. Então, tudo eu tinha que fazer sozinha, eu aprendi a fazer tudo sozinha, eu sabia que eu era capaz de fazer tudo sozinha, e eu fui criando essa visão, tipo, desde lá da minha pequena infância, assim, todos os exemplos que eu me lembro, tem sempre alguém da minha família me dizendo, olha, você pode fazer, não existe isso. Meu pai era serralheiro, tipo, eu soldava portão quando era pequena, achava o máximo. Eu fazia tudo que os meninos faziam, era carrinho de rolimã, jogava bets, taco, né? Acho que vocês chamam, não sei. Enfim, tudo que os meninos faziam, eu fazia. E eu também era uma menina, então eu também usava rosa, eu também fazia trancinha, tipo, tava tudo bem. Então, todos esses exemplos que eu fui vivenciando ao longo da minha infância, depois da minha adolescência, daí eu fui me formando uma mulher que pensa assim, por conta de tudo isso. Ah, que legal, que legal. E você tocou num assunto interessante. Você fazia todas essas coisas que seu pai te ensinava, né? Te mostrava como fazer, mas você também tinha o seu lado menina, de usar rosa, de fazer trancinha, enfim. E hoje há acho que até por parte dos homens, há uma coisa, um pré-conceito que diz que a mulher forte não pode ser, não pode ser, como se diz, delicada, não pode ter a feminilidade dela porque ela é forte, enfim. E você já teve que lidar com isso, de pessoas dizendo, mas você é muito forte, muito empoderada, você não consegue ter uma feminilidade, essa dualidade que não tem nada a ver. Você já teve que lidar com uma situação assim? Lido o tempo todo. Primeiro que o conceito de feminilidade, ele já é machista, né? A gente precisa Sim. falar sobre isso, porque o que é ser feminina, se Uhum. não é ser mulher? Porque, assim, a gente criou lá, acho que, sei lá, que eu me lembre de tudo que eu estudo, mas o mais forte, assim, nos anos 20, e eles criam padrões de feminilidade, né? E a gente vai falar de cintura, a gente vai falar de batons, a gente vai falar de maquiagem, o cabelo mais comprido, as ondas. Então, tudo que remete à feminilidade são todos conceitos construídos por homens. Uhum. Então, assim, Sim.
Eu sempre fui uma perua. Se a gente fosse pensar no conceito machista de feminilidade, eu atenderia todos os requisitos. Mas isso não me importa. Só que só o meu jeito, tipo, eu posso estar de rosa, frufru e tudo que você imaginar que na visão machista constrói uma feminilidade, eu ainda assim vou assustar os homens, entende? Uhum. Mas é o Sim. posicionamento. E não tem como deixar. Sempre vai ter alguém falando. Se você não é uma mulher feminina no padrão machista, do sentido da coisa de sainhas, vestidos, presilhas e tudo mais, aí é um problema. Por mais que você Uhum. não tenha uma atitude empoderada. Aí, se você é uma mulher feminina com uma atitude empoderada, também é um problema, Uhum. sabe? Então, assim, o negócio é não pensar nisso, porque escutar isso eu escuto o tempo todo. Não Uhum. importa como eu esteja vestida, não importa se eu estou maquiada ou não, não importa nada. E isso não é só comigo, com o meu posicionamento forte, né? Que as pessoas chamam assim. Com todas as mulheres, a gente escuta isso o tempo todo, porque a gente sempre vai estar inadequada, sempre. É um fato. Então, assim, visto que eu sempre vou estar inadequada, eu escolho ser feliz. Uhum. Não tem como Sim. eu lutar contra isso, até porque a única pessoa que eu tenho que agradar sou eu. Sim, com Eu certeza. convivo comigo e os comigos de mim, sabe assim? Então, a única pessoa que eu tenho que agradar sou eu, em primeiro lugar. Então, não vai adiantar. Se eu sair na rua agora, tiver 20 pessoas ao meu redor pedir opiniões sobre mim, cada um vai ter a sua. E se eu for me encaixar em tudo aquilo, eu vou estar fazendo todo mundo feliz e vou estar frustrada. Sim, não tem como, porque se você faz, falam, se você não faz, falam, então se a gente vive para agradar, a gente não vive. Aí é o ponto, se a gente vive para agradar, a gente não vive. É, e após o programa, após tudo que você passou, toda a sua visibilidade que o programa te proporcionou, o que mudou na sua vida, tanto profissional, quanto pessoal, quanto como mulher? Qual foi as grandes mudanças que tiveram na sua vida após o programa? Nossa, bom, é, a responsabilidade, né, mudou, aumentou. Na verdade, tem 300 pessoas ali, 300 mil pessoas ali, por exemplo, no meu Instagram, se inspirando em mim, tem 10 mil pessoas no Twitter, tem 50 mil pessoas no TikTok. É, as mulheres olharam muito para essa atitude, que para mim é corriqueira, porque eu sempre me criei desse jeito, e a manutenção da minha personalidade ela é sempre para que eu seja feliz e realizada comigo, mas isso inspira muita gente, né? E é uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda, tipo, sei lá, as pessoas olham para mim, a gente, assim, quando a gente se destaca muito, eu não estou falando pelo reality, estou falando na vida real, assim, de Uhum. ter uma discussão, sempre levar os pensamentos para um lugar na contramão da maioria das pessoas, se você for parar para pensar, a gente não para pensar no quanto a gente é foda, sabe assim? Beleza, eu gosto de mim e tudo mais, mas olhar para tudo isso e ver mulheres de todas as idades, adolescentes, prestando atenção no que eu penso e levando alguma coisa do que eu penso, de como eu vivo para a vida delas, para que elas se tornem pessoas melhores para si mesmas, tipo, isso aqui mudou drasticamente a forma como eu me vejo, sabe? Tipo, eu me amava já, mas Uhum. o que mudou para mim foi o meu orgulho sobre mim mesma, a minha história e tudo mais, assim, estou muito feliz e muito orgulhosa, assim, com tudo isso, e muito mais responsável também, né? Não tem como, eu não tenho como ser outra pessoa, nem quero também, mas é muito tenso, assim, imaginar que eu vou abrir uma câmera e dar uma opinião agora, tipo, e tá todo mundo ali pensando, deixa eu ver o que ela pensa para eu me inspirar, sabe? Tipo, é muito sério. Que legal, que legal. E eu quero fazer uma pergunta para você agora, que eu acho que é muito bom para a gente olhar para trás e ver até onde chegou. O que a Amanda de hoje, a Amanda que eu estou conversando agora, diria para duas pessoas? Para a Amanda antes de entrar no programa e para a Amanda lá do comecinho da vida, que estava começando a vida e que não sabia que ia passar por tanta coisa. O que você diria para essas duas Amandas? A Amanda do comecinho do programa, eu diria,
deu mais certo do que você imaginava. Você entrou lá para amar uma pessoa e, de repente, você tem o amor de muitas outras pessoas e a oportunidade de ajudar muitas outras pessoas, pessoas que você nem imaginou que você ajudaria. E a Amanda de 14 anos, que foi quando eu decidi a profissão que eu queria fazer, você está conseguindo. E tudo que você pensava aos 14 anos é exatamente o que você pensa aos 36, assim, que as mulheres, elas merecem se sentir felizes, sabe? Tipo, dentro do próprio corpo. Porque sempre foi uma preocupação para da Amanda de 14 anos, quando decidiu ser consultora de imagem, era isso que eu queria fazer. Eu queria falar para as mulheres que elas podem ser felizes do jeito que elas são. E aí eu não estou falando de peso, altura, eu estou falando do jeito que ela está, do jeito que ela pode ser bonita, ela pode se gostar. Então deu tudo certo. Deu tudo certo. Que legal. E Amanda, quais são os próximos passos agora? O que vai ser daqui para frente? Quais são os seus próximos projetos? O que você está planejando aí para continuar impactando tantas pessoas como você já tem feito? Quais são os próximos passos da Amanda? Nossa, são tantas coisas agora. A minha cabeça pensa em 1000 coisas, assim. Chegar em cada vez mais mulheres. Então, assim, eu estou desenhando um curso novo, porque antes eu já era docente, né? Eu dava aulas para consultoras de imagem, voltadas para o atendimento das mulheres gordas. E hoje a necessidade que o público que está no meu Instagram me traz é para o consumidor final, então um curso para toda e qualquer mulher. Então, eu estou escrevendo isso. Que mais? Um podcast, um projeto, enfim. E continuar com a consultoria de imagem, levando cada vez mais, assim. Por enquanto, os primeiros projetos são esses, mas, assim, a cabeça não para de fervilhar, assim, de ideias. Cada hora eu tenho uma ideia diferente. A gente que é produtor de conteúdo não para mesmo. Eu Já sei era como é que é. assim antes, tipo, agora, então, eu tô tendo dificuldade para voltar a dormir depois da estreia do programa, porque minha área criativa, ela funciona à noite, né? Sempre Uhum. foi assim, mas agora, com esse monte de gente, esse monte de informação e tudo, eu tô, tipo, pegando fogo, assim, a cabeça não para. Você gostou da experiência de reality? Participaria de alguns outros ou esse já foi o suficiente? Então, eu gostei, eu provavelmente participaria, porque eu tenho um grande problema. Eu tenho dificuldade de viver no e se, sabe? Tipo, e se eu tivesse ido? E se, sabe assim? Então, assim, eu provavelmente iria. Legal, bacana. Manda, eu quero que você, já estou finalizando aqui o nosso papo, eu quero que você deixe 2 recados para as mulheres e para os homens. Nossa, Fique à vontade. homens, é tão difícil, né? Além de cresçam, em todos os sentidos, para os homens, eu vou dar um recado que eu dou sempre. A vida é muito mais do que a casca, ela acaba tanto para os homens quanto para as mulheres, mas os homens se esquecem disso quando eles vão cobrar as mulheres. Então, a casca acaba, a deles e as nossas, não tem como. E mulheres, você pode ser feliz na sua própria casca, a única pessoa que você precisa, a primeira pessoa que você precisa agradar é você mesma. E fazer as pazes com o espelho tem muito mais a ver com olhar para aquela imagem, se entender e se respeitar com aquele corpo daquele momento. Não quer dizer que você não vai emagrecer, não vai engordar, não vai envelhecer, não é isso. É entender a sua transição, o seu momento e respeitar isso. E se fazer feliz primeiro. Porque o mundo vai sempre te cobrar coisas que você nunca vai conseguir alcançar. E ele nunca vai estar feliz com o que você der de volta, entende? As pessoas sempre vão querer que você se encaixe em coisas que não são para você. Então, se respeitem, no sentido de amor, sabe? De se amar mesmo. Muito bacana, muito bacana. E Amanda, tem alguma página profissional que você quer deixar para as pessoas seguirem, para eu colocar aqui? Algum outro projeto que você está envolvida que você queira que o pessoal siga? O espaço é seu, pode divulgar, fique à vontade.
Na verdade, sim, eu estou nas redes sociais, né? Dentro do meu Instagram tem os acessos para o meu curso e para todos os projetos em andamento. E as minhas redes, elas têm o mesmo nome. Meu Instagram, meu Twitter e o meu TikTok é @souamandasouza_a e Souza com Z. E é isso. Por hora estou nesses lugares. Legal. Manda, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para trocar essa ideia com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, vai inspirar muitas pessoas. E de coração mesmo, eu torço muito por você, que você continue impactando cada vez mais mulheres e homens também, e que venha muito mais sucesso e muito mais coisas positivas que você queira, e que Deus abençoe muito sua vida, viu? Amém. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho e pela empatia aqui na nossa conversa. Obrigada. E Imagina. parabéns para sua mãe. Ah, Ela é uma obrigado. mulher maravilhosa. Obrigado. Tenha uma boa tarde, um beijo e tudo de bom, viu? Um beijo. Tchau.